Pessoal, boa noite. Começando a nossa pílula 4, nossa quarta aulinha expressa de revisão. Vamos lá falar sobre crimes contra a honra. Galera, o bem jurídico aqui protegido é a honra, obviamente. E a gente tem uma subdivisão aqui. E temos os delitos de calúnia, difamação e injúria. Eu vou trazer uma comparação para vocês. E depois, inclusive foi o post aqui de hoje, está no nosso material escrito. E depois eu vou abordar um pouquinho cada um de forma mais profunda. Galera, primeiro, a honra a gente divide em honra objetiva e subjetiva. A honra objetiva vai distinguir qual honra vai ser ofendida em cada delito. A honra objetiva, ela diz respeito à visão que a sociedade tem daquela pessoa, à reputação daquele indivíduo. E a subjetiva diz respeito à visão que a pessoa tem dela mesma, a questão de uma autoestima, certo? Ligada ao próprio agente, a imagem que a pessoa tem de si própria. Gente, todos esses três delitos, eles exigem um especial fim de agir, certo? De ofender a vítima, ofender a honra daquela determinada vítima. Então, se a gente tiver um ânimo jocante, que a gente lê um ânimo aconselhante, algo do gênero, que não seja a intenção de ofender de fato a honra daquela vítima, não teremos esses delitos configurados. Nenhum deles, certo? A gente precisa desse dolo, dessa vontade especial. Se for um dolo de brincadeira, algo do tipo, a gente não tem esse delito, certo? Gente, 2 passos que nos ajudam a identificar se a gente tem uma calúnia, uma difamação ou uma injúria. Antes de ler isso, eu vou comparar com vocês aqui, vou ler a comparação para vocês. Gente, na calúnia, temos imputação de um fato criminoso sabidamente falso. A honra aqui que é violada é a honra objetiva, a reputação no meio social, certo? E aqui, galera, a consumação, como a honra violada é objetiva, a consumação se dá quando essa ofensa chega a terceiros, beleza? Aqui a gente vai ter a consumação desse delito, porque a honra ferida é objetiva, é a reputação no meio social. Agora, a difamação, galera, é a imputação de um fato não criminoso, verdadeiro ou falso, desonroso, um fato ofensivo à reputação da pessoa, certo? Aqui, galera, a violação é da honra objetiva também, a boa fama, e a consumação da mesma forma se dá quando chega ao conhecimento de terceiros, certo? Galera, já na injúria, não temos imputação de um fato determinado, a gente tem emissão de conceitos depreciativos, adjetivos, qualidades depreciativas, certo? Verdadeiras ou falsas, indiferente também. Aqui a gente atinge a honra subjetiva, portanto, a consumação se dá com o conhecimento daquela vítima, certo? Galera, vamos lá. Calúnia. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum. Aqui a gente precisa dos seguintes elementos. Imputar um fato que precisamente configura um crime. Essa falsidade pode incidir sobre o fato ou sobre a autoria da vítima. E o agente sabe que o fato não ocorreu, certo? Aqui, galera, tem aquele dolo especial, a consumação eu falei pra vocês. A tentativa é admitida na forma escrita. O consentimento do ofendido exclui a ilicitude, porque a honra é um bem disponível, certo? E aqui, galera, prestem atenção. É imputar fato criminoso sabidamente falso. Olha a pegadinha de prova. Se imputarmos um fato que é uma contravenção penal, não teremos esse delito, não teremos calúnia. Podemos ter até uma difamação, algo do gênero, certo? Galera, atenção aqui. Uma diquinha que eu uso para lembrar. Calúnia, C de crime, certo? Imputação de crime. E é um fato determinado aqui na calúnia. Porque se não for um fato determinado, se eu xingar uma pessoa, ofender uma pessoa falando, esse cara é um traficante, ele é um furtador, essa determinada pessoa é, enfim, um homicida. Nesses casos, não temos a imputação de um fato determinado. Na calúnia tem que ser, olha, a pessoa, fulano, roubou tal coisa no dia X. Precisamos de um fato determinado. E aqui, pessoal, como é que a gente distingue a calúnia da denunciação caluniosa? Gente, na calúnia a gente tem um crime contra a honra e a finalidade é ofender a honra de alguém. Na denunciação caluniosa a gente tem um crime contra a administração da justiça e a finalidade é dar instauração a uma investigação, um processo oficial, caluniando alguém. O meio daqui é a calúnia, dessa denunciação caluniosa, mas o fim é dar instauração a um procedimento oficial.
Pessoal, para a gente finalizar aqui a calúnia, a pessoa jurídica pode ser vítima desse delito? Galera, quando a gente estudou a parte geral, eu falei com vocês que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crimes contra o meio ambiente. Por isso, a gente entende que ela poderia sim ser sujeito ativo aqui nesse caso, sujeito passivo, perdão, aqui nesse caso da calúnia. Gente, aqui nesse delito, aceitamos a exceção da verdade e exceção de notoriedade. O que é isso? Galera, exceção da verdade é uma estratégia. É um meio de defesa indireto através do qual o acusado prova que aquele determinado fato é verdadeiro. Aqui a gente vai ter uma atipicidade da conduta. Porque, galera, é elementar do crime a falsidade daquele fato. Fato criminoso sabidamente falso. Portanto, se for verdadeiro, teremos atipicidade da conduta. Correto? Gente, vamos seguir. A gente tem algumas exceções sobre essa admissão de exceção da verdade no parágrafo 3º, leiam com calma. E a exceção de notoriedade consiste no método também, na oportunidade facultada ao réu de demonstrar que os fatos, as suas afirmações são de domínio público, certo? Então, vamos lá. Gente, próximo, difamação. Aqui temos, eu li com vocês, já falei as distinções. Fato determinado, mas que não configura crime. Pode ser verdadeiro ou não, gente. Exemplo, eu falo que fulana dorme com o marido de Beltrana todos os dias, em tal local, toda hora, há anos. Gente, isso aqui é um fato desonroso, eu tô imputando algo. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, não importa. Certo? Aqui é a mesma coisa, sujeito passivo e ativo qualquer pessoa, dolo, mesma situação, tem que ter essa intenção de ofender, consumação, mesma coisa da calúnia, ofende a honra objetiva, por isso a gente precisa de conhecimento de terceiros, consentimento do ofendido exclui também. Admitimos aqui a exceção da verdade? Sim, no caso apenas de funcionário público, certo? Só para o funcionário público a gente admite essa exceção da verdade e no caso de uma difamação que tenha relação com o exercício de sua função, correto? Também admitimos a exceção de notoriedade, perdão. Galera, injúria, tutela, honra subjetiva. Vou ler pra vocês. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, certo? Gente, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a gente tem uma especificidade. É qualquer pessoa, desde que tenha discernimento pra entender o sentido daquela ofensa, certo? Porque aqui a gente ofende a honra subjetiva. Se for uma criança, um deficiente mental, não vai conseguir discernir que aquilo é uma ofensa, ok? Galera, consentimento do ofendido também exclui. E aqui, gente, a consumação se dá com o conhecimento da vítima, beleza? A vítima daquela ofensa precisa conhecer pra gente ter a consumação desse delito. Pessoal, temos hipóteses de perdão judicial na injúria nos seguintes casos. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria, ou seja, uma troca de injúrias, certo? Temos, nesse caso, perdão judicial da injúria, que a gente já aprendeu do que se trata. Galera, injúria real, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram alvitantes, a gente tem aqui uma pena maior, certo? Galera, aqui a gente não tem uma lesão corporal, nada desse gênero, porque aqui o agente, ele usa dessa violência ou dessas vias de fato, que é uma contravenção, como forma, modo de perpetrar a injúria real, porque acaba se materializando, né? A gente tem esse toque, essa materialização. Mas aqui, isso é só um meio para cometer aquela injúria. E, obviamente, que não vai ser um resultado muito gravoso, senão a gente pode ter concurso de crimes, a gente pode ter outras hipóteses. Mas aqui a gente vai ter violência ou vias de fato, como meio, um exemplo, gente, um tapa na cara, um corte de cabelo, algo do gênero. Aqui a finalidade não é agressão física, é humilhar, beleza? É lesionar a honra da pessoa, certo? É injuriá-la. Um exemplo aqui de injúria, gente, injúria lá no início, não injúria real, mas que eu não dei um exemplo pra vocês. É falar que determinada pessoa, você é uma vagabunda, você é um idiota, enfim, é xingar a pessoa de determinados nomes, certo? Eu posso também falar, você é um traficante, determinada pessoa é um bandido e etc. Aqui são conceitos, são adjetivos, qualidades depreciativas, certo? Não temos imputação de fatos. Independentemente dessas qualidades negativas que eu atribuí configurarem condutas criminosas, não teremos
calúnia. Por quê? Porque aqui é só a atribuição de uma característica, de um adjetivo, certo? Não é de um fato. Isso é pegadinha. Exemplo, fulano chamou ciclano de traficante. Temos injúria, correto? Não calúnia. Galera, agora injúria é preconceito pra gente finalizar, que é uma das mais importantes. Vamos lá. Gente, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Galera, o STF equiparou esse delito ao racismo e agora a injúria preconceito passou a ser imprescritível e inafiançável. Isso é o mais importante aqui, certo? E tem prevalecido na doutrina que o perdão judicial não abarca a injúria preconceito, ok? Gente, vamos lá pra gente finalizar. Eu trouxe um quadrinho comparativo da injúria qualificada pelo preconceito versus o racismo. Basicamente, para vocês distinguirem a grosso modo, vocês têm que estudar isso depois, que tá no nosso material escrito, no nosso grupo gratuito, lá no link da bio. A gente tem esse quadrinho explícito, mas para vocês diferenciarem, gente, na injúria qualificada pelo preconceito, de forma muito breve, o sujeito é pessoa determinada, a vítima é pessoa determinada. Eu profiro ofensas relacionadas à etnia, raça, cor e etc. em relação a uma pessoa. Já no racismo, eu me refiro à coletividade, certo? Aqui no racismo, bem jurídico tutelado, a dignidade da pessoa humana, direito à igualdade e etc. Não temos um sujeito determinado, certo? E na injúria qualificada pelo preconceito, eu tenho um sujeito determinado, uma vítima específica daquele delito, ok? Galera, seguindo, temos majorantes muito relevantes que são comuns aos delitos, aos crimes contra a honra, ok? Galera, temos exclusão desse delito. Essa exclusão não se aplica à calúnia, a gente tem exclusão nas seguintes hipóteses. Não constituem injúria nem difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, gente, salvo quando a intenção clara de ofender, conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício, ok? E agora retratação, gente, a retratação não inclui a injúria, é retratação só da calúnia ou da difamação. O querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Certo? Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês. E a ação penal aqui, em regra, é privada. Temos uma ação penal privada que se procede mediante queixa, ou seja, aquele ofendido precisa prestar a queixa-crime, correto? Exceção, gente, presidente da República, que a gente tem requisição do ministro da Justiça, perdão. Ação penal pública é condicionada à representação em 2 casos, no caso de funcionário público e no caso da injúria preconceito, certo? Então, no caso do presidente da República, a gente tem a ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça e no caso de funcionário público e da injúria preconceito, temos a ação penal pública condicionada à representação da vítima, certo? E, gente, nos demais casos temos ação penal privada condicionada à queixa-crime, ok? Era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado muito da aula e estou à disposição. Nossos materiais escritos de forma gratuita e de todas essas pílulas estão no nosso grupo na descrição da bio. Vejo vocês na próxima aula para falar sobre crimes contra o patrimônio.